a Cláudia Palma, artista da dança independente da cidade de São Paulo. Dirijo uma companhia que se chama Ensaio-se de Arte desde 2010. Atuo como professora de dança do curso de pós-graduação da FMU, da USCS e da Estácio de Sá. A Estácio em São Paulo e em outros estados também. Sou formada em Educação Física. No momento estou fazendo uma formação de eutonia e bailarina e coreógrafa e mãe do Matheus. A dança ela entra na minha vida de uma forma muito casual, muito sem querer. Eu sempre tive um corpo disponível para dança, né? Desde criança. E aí com essa disponibilidade, aos poucos eu fui... a dança ela foi se fazendo e aparecendo na minha vida, né? Então, quando eu era criança e eu ia nas festinhas dos meus amigos, os pais pediam para que eu dançasse para eles. Então, eu acho que, na verdade, a dança ela começa a aparecer já nesse lugar, mas nesse tempo, né, nessa época, mas sem perceber que ela já estava acontecendo. Numa determinada hora, fui convidada para fazer uma aula de jazz. Naquela época jazz era moda, né? E eu fui fazer essa aula de jazz. E nessa aula eu me apaixonei pela dança, assim. Foi um grande amor mesmo, foi um encontro, né? E desse dia, dessa aula, eu nunca mais parei de dançar. Então, minha primeira grande escola de dança foi o Casa Forte, que foi dirigido pelo Edson Claro, que infelizmente já não está mais com a gente, né? Mas foi a minha grande escola, porque eu fiquei 4 anos no Casa Forte, e esses 4 anos me deram mesmo esse suporte, assim, do que era ser um profissional da dança. Eu comecei a fazer dança com 16 anos, e com 18 eu comecei a técnica clássica. E eu relutei um pouco para começar o clássico, porque eu tinha lá as minhas restrições. Eu achava uma técnica muito fechada, muito quadrada, e eu sempre fui uma pessoa de não ter muitas regras, né? Ter o corpo um pouco mais livre. E em seguida do Casa Forte, eu fui para o Cisne Negro, que foi a minha família da dança, a minha família da dança mesmo. Um encontro incrível com profissionais maravilhosos, e com o Cisne eu passei pelo mundo todo, conheci coreógrafos incríveis. Ali eu comecei de verdade a me profissionalizar, porque no Casa Forte eu ainda não recebia como bailarina. Depois do Cisne Negro, que eu fiquei 8 anos, eu fiz uma audição para o Balé da Cidade de São Paulo, que nem era um objetivo meu, né? Mas, como eu falo, a dança ela vai aparecendo para mim, e surgiu essa audição. Eu falei, bom, então vou fazer, foi um convite. Falei assim, eu vou me arriscar. E passei, achei que eu fosse ficar muito pouco tempo no Balé da Cidade, porque não era um lugar que eu almejava, né? Mas eu fiquei 15 anos entre Companhia 1 e Companhia 2. E lá foi o rigor da minha profissão. Lá eu aprendi o rigor mesmo.
ganhando melhor, vivendo absolutamente disso, da dança. Foi uma época incrível, 15 anos assim, suados. Eu acho que a gente vira artista porque a gente tem impulsos e desejos de transformação. Isso já vem pelo corpo, porque o próprio trabalho corporal já é uma grande transformação, né? Então, eu acredito que eu me tornei artista porque... Mas eu fui descobrindo isso com o tempo. Quando você entra na dança, você só quer dançar. Você só quer se divertir com aquilo. Aquilo te dá tanto prazer que você quer fazer aquilo, né? Só que no decorrer do tempo, a arte e vida, ela vai caminhando junto. E aí você vai começando a perceber que tudo que você faz na dança está relacionado com a sua vida, né? Como uma ferramenta política, como uma ferramenta de poder, eu consigo muita transformação. É nisso que eu acredito, né? Então é nesse lugar que eu acho que a dança tem que estar, na transformação da sociedade, na transformação do ser de cada um, né? Se eu não for acreditar nisso, eu vou viver a dança num castelo, né? Num castelo de fadas. E esse castelo de fadas nunca pertenceu à minha vida. Tanto é que eu nem bailarina clássica eu quis ser, nunca. Porque era um lugar que eu não acreditava. Um lugar meigo, bonito, né? Não. Eu quero chão, eu quero terra. Eu quero pisar, eu quero ir para o chão, eu quero deitar, eu quero rolar. Então eu penso nesse poder, no que chega mais próximo do humano, né? Então por isso que eu escolhi também a dança contemporânea, porque ela é uma ferramenta da atualidade, né? De uma maneira de você poder falar sobre tudo que você vê, tudo que te toca, tudo que você enxerga. Então, é esse poder que eu acredito no corpo. A partidária. Eu não tenho partido. Meu partido é a arte, meu partido é a dança, meu partido é o corpo. E eu uso a arte para isso. Então, sou do bem, não estou preocupada se eu vou ser perseguida. Eu vou continuar a falar o que eu quero, eu vou continuar a fazer a arte que eu sempre fiz, não vou deixar de fazer. Estou mais engajada, sim, estou mais atuante, e eu acho isso muito bom, e eu quero estar mais atuante. Eu quero fazer mais pela dança, não quero só fazer por mim, quero fazer também pelos outros. Então eu tenho buscado isso. Então eu não acredito em perseguição nenhuma. Eu acredito na minha arte, eu acredito na minha dança, essa é a minha ferramenta e não adianta vir me perseguir porque não tem. É espelho, vai bater no outro. Eu vivo literalmente disso. Eu acordo, é dança, noite é dança, o tempo inteiro. Então, é difícil se organizar? Tem coisas que ficam faltando? Sem dúvida, né? Mas eu tenho uma tentativa de fazer a ligação entre tudo e dar conta, né? Porque eu ainda tenho que dar conta da minha casa e eu tenho que dar conta do meu filho. Eu confesso que de 2016 para cá, 17, eu tenho ficado muito triste, muito mesmo,
com a nossa situação política do país, da nossa situação política de São Paulo. E eu acho que a cultura perde muito com isso. Eu acho que São Paulo perde muito com isso. Se pensar que a cultura é educação, né? Educação é cultura, eu acho que se elas andassem juntas, eu acho que seria muito mais seria incrível, né? É uma briga política de posições, né? É esquerda contra direita, direita contra esquerda. Eu acho um saco isso. Assim, a palavra bem entediante, né? Triste, porque fica essa briga e nada se resolve. Uma bandalheira toda. Muito triste essa falta de comprometimento com o país. Eu acho que se a gente não tiver um apoio do Estado, eu acho difícil caminhar com a arte, porque pensando só em valores, né, eu acho muito difícil a gente vencer como artista. Então, eu acho fundamental que o Estado ou que possa dar esse tipo de apoio para as companhias de dança ou para os artistas independentes. Acho difícil a gente sobreviver sem esse tipo de apoio. Eu venho pensando muito sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar em novas soluções, em novos caminhos. Mas eu também não sei quais são esses, porque eu pouco vi na minha vida, enquanto artista, a iniciativa privada bancar alguma coisa. Aí você me pergunta se eu tenho esperança. Esperança eu tenho, porque se eu não tivesse esperança, eu não estava sentada aqui, eu não estava dirigindo uma companhia, eu ia fazer uma outra coisa da minha vida. Mas não, esperança eu tenho. E eu acho que a gente tem que ter esperança, assim como fé, né? Às vezes não, a fé você não toca, né? Não é palpável, mas está lá. A gente, enquanto artista, a gente tem essa função de querer falar sobre todas as coisas que acontecem, políticas, sociais, culturais, enfim, tudo, né? Então, acho que tem um certo receio, assim, da nossa palavra, né? Das nossas ações. Mas a arte é para isso, né? É para não ter repressão, para ser dita, né? E colocada da forma que é. Porque é para chacoalhar, é para bater, é para dar tapa na cara, é para questionar, né? Não é para dar solução nem resposta, mas é para questionar. Então, somos questionadores. E eu acho que esse problema do artista é isso que incomoda. Porque a gente fala, porque a gente se impõe. Tem um fascismo todo se construindo, não é só aqui, é no mundo inteiro. Mas aí eu não quero acreditar. Então, aí eu vou para um lugar de uma fala assim, que talvez eu não queira pensar muito nessa possibilidade. E utilizar cada vez mais a minha voz, utilizar a voz do artista para dizer não, para não concordar, continuar a gritar, continuar a se impor. Então, nesse sentido, eu acho que é o que a gente tem que
que está fazendo. Então, tenho receio? Eu tenho receio, mas eu não vou acreditar nisso. Eu acho que o profissional da dança, ele se encanta tanto pela arte, tanto pela dança, que eu acho que ele acha que ele vai ser jovem o resto da vida, né? Então, ele acha que ele vai conseguir aquela potência toda do corpo a vida toda. E ele esquece que ele vai envelhecer. E ele vai envelhecer nessa arte. Ou então ele vai ter que buscar uma outra. Então eu acho que tem um pouco essa falta de conhecimento e até um pouco egóico mesmo, de achar que você vai ser jovem o resto da vida, né? E esquece da possibilidade esquece dessa questão da aposentadoria. Eu pago um alto preço por isso. Obviamente me canso mais, tenho que tomar vários outros cuidados. Então, o corpo pune, sem dúvida. O corpo ele pede retorno, né? Ele pede o que você não fez por ele, ele te cobra, né? Ou o que você fez a mais, ele vai te cobrar. E aí esse é o alto preço. Eu procuro não fazer inimigos. Isso é um lado meu, não sei por que motivo, mas é uma coisa muito forte em mim, assim. Eu procuro não ter inimigos. E as pessoas que eu me desentendo, em algum momento da minha vida, eu vou voltar para essa pessoa. Eu sempre fui assim. Não sei por que motivo. Então, eu procuro não ter inimigos. Não é que eu quero que todo mundo goste de mim, não é isso, embora o ser humano queira isso, né? Deseje isso. A gente já nasce querendo ser amado. Essa é a grande verdade. A gente quer ser amado o resto da vida. A gente também faz arte para que o outro goste, né? Mas não sei por que motivo, mas eu quero ter mais amigos do que inimigos, sem dúvida. Eu estou mais próxima da esquerda. Estou mais próxima do povo. Eu estou mais próxima dessa generosidade que eu acabei de falar. Depende, às vezes eu acho bom você ser pragmático e às vezes você ter utopia. Assim como eu respondi um lado e outro, eu nunca sigo na minha vida uma coisa, ou um conceito, ou uma forma de pensar. Eu tenho essa maleabilidade, porque se eu não tiver essa maleabilidade, eu não vou conseguir trabalhar com o meu corpo vai endurecer. Então eu tenho que pensar que às vezes olhar para a utopia é bom e você ser pragmático também.